Olá, boa noite a você que acompanha a TV Norte Tocantins. O Norte em Entrevista está chegando. E o Norte em Entrevista de hoje recebe Paulo Mourão, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT, ao governo do estado do Tocantins. Paulo Sardinha Mourão tem 65 anos, natural da cidade de Cristalândia, graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Goiás e iniciou sua trajetória política em 1988, ano em que concorreu pela primeira vez ao cargo de deputado federal e ficou na cadeira por 4 mandatos. Em 2004 foi eleito prefeito de Porto Nacional, recebeu do Sebrae o prêmio de prefeito e empreendedor regional. Nos anos de 2006 e 2008, ele foi também deputado estadual e está com a gente, então, para a gente bater um papo no Norte Entrevista. Paulo Mourão, boa noite, bem-vindo. Desde já, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Para mim é um prazer, Quintanilha, revê-lo. Quero parabenizar a direção da TV Norte, Tocantins, e o programa Norte Entrevistas. É muito bom, é salutar. É preciso que os canais da imprensa falada, escrita e televisada propiciem esse debate à sociedade, porque é isso que o Tocantins precisa, é dialogar, é discutir, inclusive projetos alternativos. Muito bem. Paulo, o senhor foi um dos primeiros nomes apontados como pré-candidato ao governo do Tocantins, ainda em meados de 2021. Como é que está composta essa sua base política? Já tem quem acompanha o PT nessa candidatura? Como é que está encaminhando a sua candidatura? Quintanilha, as discussões dentro do Partido dos Trabalhadores, por ser um partido de uma fidelização muito forte no debate orgânico e de projetos que possam gerar desenvolvimento e inclusão social, no primeiro momento esse debate ocorreu dentro da própria discussão partidária. E nós estamos agora com este avanço da candidatura também do presidente Lula, estamos aguardando a conquista de entendimentos a nível nacional, que deverá ser anunciado a partir do dia 15 de fevereiro, que é o instrumento novo dado pelo reconhecimento tanto da Câmara dos Deputados em projeto da Federação de Partidos Políticos, como do Tribunal Superior Eleitoral. E há uma tendência muito forte dessa federação ocorrer, incluindo mais partidos nesse projeto, e esta federação, obviamente, também será respondida aqui no estado do Tocantins. Nós teremos uma discussão isso a nível nacional e a partir do dia 15 de fevereiro é que nós teremos de forma bem clara quais serão os partidos que irão compor esta frente da Federação de Partidos junto com o PT em defesa da candidatura do presidente Lula. Paulo, o pré-candidato Lula aparece nas pesquisas, sempre, em todas as pesquisas, ele aparece na ponta, como de maior preferência do eleitorado. Isso pode se refletir nos estados? Como é que você vê essa candidatura dele aparecendo nos primeiros lugares? Isso pode ser uma boa para os candidatos nos estados? Eu creio que esse é um processo que os partidos precisam trabalhar isso com muito afinco. O presidente Lula é reconhecido pelo que foi de resultados dos seus 2 governos. O país teve um desenvolvimento fantástico, tanto no ordenamento econômico, como mais ainda no social, inclusão da pobreza no estado da atividade econômica e combatendo fome e desigualdades sociais. E foi também um dos governos que mais gerou emprego na história do Brasil e apoio à educação e ao processo produtivo rural, onde o agrobusiness hoje, reconhecidamente mundialmente como um país que é um dos maiores produtores e exportadores de commodities. Tudo isso iniciou-se no governo Lula. E, obviamente, o povo reconhece, dá a condição de reconhecimento e de consideração a esses resultados. Eu creio que sim, agora é preciso, Quintanilha, que nós possamos fazer a nossa parte. O Partido dos Trabalhadores precisa debater com a sociedade, precisa mostrar à sociedade que este Brasil que foi conquistado pelos governos do presidente Lula pode ser também um Tocantins ser reconsiderado, reconstruído, transformado. Nós estamos num momento muito difícil da história do Tocantins, onde tudo que era sonho, ainda boa parte não se concretizou. É por isso que eu creio que não é só ter o presidente Lula como nosso candidato a presidente, um candidato que está aí
sempre lembrado como, já hoje, algumas pesquisas, hoje mesmo foi lançado mais uma pesquisa, que ele pode ganhar em primeiro turno as eleições, mas isso nós não podemos nos criar uma comodidade e ficar achando, porque somos do Partido dos Trabalhadores e defendemos a candidatura do presidente Lula, teremos a mesma consideração do eleitorado tocantinense. Nós precisamos trabalhar muito e demonstrar ao tocantinense, à mulher, ao trabalhador, à trabalhadora, ao jovem, que nós temos um projeto que pode justamente garantir o desenvolvimento e a conquista dos nossos sonhos. O senhor coloca aí os dois governos de Lula, né, os dois primeiros governos do PT, com o governo de grande sucesso, e que foi isso que está refletindo hoje nas pesquisas, mas o Partido dos Trabalhadores, ele caiu no discreto no Brasil e até hoje é visto como o principal agente da crise econômica e institucional que o país enfrenta há pelo menos uma década. Por qual caminho o senhor acha que o partido vai optar em âmbito nacional para se restabelecer nas esferas aí, executiva e legislativa em 2022? É justamente o apoio nos dois governos de Lula? Não só nos governos Lula, mas do próprio governo Dilma. O país, você olha a presidente Dilma, não só o presidente Lula, os dois governos foram os governos que mais geraram emprego para o Brasil e o ordenamento socioeconômico que mais também deu resultado à sociedade brasileira, número de universidades, número de institutos federais, números de jovens estudantes do Brasil sem fronteira, geração de emprego, geração de riqueza e distribuição de renda, controle de inflação, controle de câmbio, controle da cesta alimentar. Você vê hoje que está um processo de total descontrole, o que é base alimentar do pobre. Você vê a inflação atingindo acima de 10%, e isso no governo do presidente Lula e presidente Dilma, tudo isso era sob controle, sob um rígido controle. Agora, não foram os governos presidente Lula e Dilma que provocaram essa desestabilização. Foi justamente, lembre que foi uma pauta-bomba que o então presidente da Câmara dos Deputados, o senhor deputado Cunha, foi que fez uma desoneração na cadeia produtiva do nosso país, gerando um benefício tributário de quase 480 bilhões de reais. Isso deu um desequilíbrio muito grande nas receitas do Estado brasileiro, provocando aí, sim, um desarranjo no ordenamento fiscal, da política fiscal do governo da presidente Dilma. E a história outra está aí, que foi o impeachment, foi a prisão de Lula, injustamente. Hoje o povo, além de reconhecer a injustiça que foi promovida, foi debitada ao governo do presidente Lula ou ao governo da presidente Dilma, está aí com o Lula em primeiro lugar, ganhando já em primeiro turno em todas as pesquisas que são levantadas. Eu creio que isso é o modelo da política elitizada do país, e nós entendemos que isso é lamentável. Não só foi o Lula que foi vítima desse processo. Se você olhar na história contemporânea brasileira, ou mesmo em toda a história política brasileira, nós temos as intervenções desse modelo intervencionista, elitista que o Brasil tem sobre um processo de política de emancipação e de geração de riqueza e distribuição dessa riqueza ao seu povo. O que nós temos que entender é que o Brasil é maior do que esses movimentos. E o que eu creio é que o presidente Lula vem com toda a sua capacidade de diálogo, de união. É preciso pacificar e unificar o país, Quintanilha, para que a gente possa dar um passo seguro no projeto do desenvolvimento. Nós temos que ter os acontecimentos dos últimos 5 anos, ter isso como uma avaliação de que o Brasil pode dar certo se nós descompromirmos e fizermos um afastamento desse processo do conflito político e passarmos ao debate das ideias. E é isso que o presidente Lula vem com muita capacidade, com muito amor no coração, sem ressentimento algum, promover esse debate e nós aproveitarmos essa onda e desenvolvermos o Tocantins, que é essa a nossa missão. A missão do debate nosso é que nós podemos fazer do Tocantins um estado que possamos reconstruir todas as nossas plataformas de sonhos, de ideais e de desenvolvimento. O estado se perdeu no processo da política do poder.
Essa política do poder que fica dentro da Assembleia Legislativa fazendo uma ação somente politiqueira. Essa política do poder que fica o governador amarrado, sem poder desenvolver o estado do Tocantins, promovendo as ações que são realmente de emancipar esse estado e de desenvolver e gerar riqueza e renda para o seu povo. É isso que nós precisamos fazer e eu creio que esse é o momento que o povo do Tocantins está decididamente pautado numa mudança. Agora, Paulo, nós podemos, pelo seu olhar aí, nos últimos anos, nos últimos 16 anos, nós tivemos aí 8 governadores, ou seja, é uma situação realmente conflitante diante do que você coloca também. Agora, o ano passado nós tivemos já, em 2021, um problema com o governador Mauro Carles, que foi afastado. E uma matéria, né, no site do Kleber Toledo, né, foi em novembro, acho que novembro do ano passado, o Kleber Toledo publicou aí sua coluna em uma referência, né, ao jornalismo tocantinense aqui, e que o senhor falou que, considerando aquela forma que estavam trabalhando ali contra o impeachment do Mauro Carles, sem prova, justificava aí um golpe. Eu gostaria de saber a respeito desse assunto. Depois do intervalo, a gente fala a respeito. E a gente volta daqui a pouquinho com o Paulo Mourão falando a respeito do impeachment de Mauro Carles, né? Esse pedido de impeachment. A gente volta já já. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o Norte Entrevista, hoje conversando com Paulo Mourão, ex-prefeito da cidade de Porto Nacional, deputado estadual, deputado federal por 4 mandatos. Paulo, no bloco passado a gente fechou falando justamente a respeito de um possível impeachment, né? Agora que já tramita na Assembleia Legislativa do Tocantins o pedido de impeachment de Mauro Carles. Qual é a sua visão sobre a possível queda do governador eleito em 2018? Você falou naquela época, se for desse jeito aí é golpe. Conta pra gente, por que você disse aquilo, Paulo? Eu disse o seguinte, da forma que estavam sendo proposto o pedido de impeachment, e isso nós temos que considerar o que é a Constituição, o que é o Estado Democrático de Direito, que são as garantias civis e individuais das nossas garantias que rezam na nossa Constituição, e fazer um pedido de impeachment sem uma sustentação lógica e cabal, eu creio que aí isso seria um golpe contra a sociedade, porque não haveria elemento suficiente para o afastamento do governador, era somente para ganhar tempo. É isso que eu falei que seria um golpe de enganação à sociedade. Porque se a Assembleia quisesse realmente afastar o Mauro Carles, tem mais do que elementos suficientes, é só pedir emprestado o processo do STJ, que foi votado e aprovado por unanimidade o afastamento do governador. Então ali tem que ter fundamentos lógicos, provas cabais, incontestáveis. Por que a Assembleia não fez esse pedido? Do processo e através do processo fazer o afastamento do governador. É nesse sentido que eu citei que seria um golpe, porque não haveria impeachment. E, inclusive, fizeram opção por um processo que foi o que foi apresentado pela OAB, que eu vejo também com muita fragilidade, porque você, para acusar alguém, você precisa ter o ordenamento comprobatório, ou então ter sido transitado e julgado aquele processo. Aguarda-se março e o julgamento vai acontecer e, obviamente, pelas provas que tem já ditas no processo, ou pelo menos comentadas pela imprensa falada, escrita e televisadas, que são graves, gravíssimas, há indícios gravíssimos. Então, se querem fazer corretamente, que depois não dê margem
ao Mauro Carles fazer um recurso e ainda suspender essa decisão da Assembleia, é só fazer de forma correta. Usa o que é a base do processo e, através da base do processo, há o afastamento. E aí, obviamente, ele não terá a possibilidade de fazer os recursos para poder ainda se manter no cargo. Eu creio que essa situação vai se dar brevemente com o julgamento do STJ e os deputados precisam dar uma resposta de forma mais segura, transparente à sociedade. Não fazer de conta, tem que fazer o que a lei determina e preconiza, que é sobre bases legais fazer o afastamento. Senão fica uma ação politiqueira. Um grupo sai para outro grupo entrar. Só que o outro grupo que entra é o mesmo grupo que estava. Somente muda as aparências, muda a roupagem, mas são os mesmos. É por isso que você não vê a Assembleia fazer denúncia de nada. Senão a Assembleia teria que ter feito as denúncias. Por que a Assembleia, que é o órgão fiscalizador, que acompanha o orçamento, não fez? Agora, Paulo, a Assembleia não seria uma forma o governo precisa de ter governabilidade, ponto, o Executivo. E essas parcerias com a Assembleia, por exemplo, no caso do Jalapão, a Assembleia toda votou a favor quando o Mauro Carles colocou lá o pedido, né, para se realizar uma espécie de venda do Jalapão, né? Agora, quando o outro governador assume, o Vanderlei, novamente votaram contra o que eles já tinham dito. Como é que é esse negócio? Falta o debate da sociedade. Por isso que é importante, Quintanilha, aqui hoje, a Norte Tocantins promover esse debate, nos dar a oportunidade dessa discussão. O Tocantins é muito, mas muito deficiente. A imprensa falada, escrita e televisada não faz o debate do Estado. E fica esse tipo de política sendo praticada. E governabilidade não pode ser confundida com permissividade. Porque quando você faz a governabilidade, ela precisa ter projeto, ela precisa ter discussão, ela precisa ter transparência. E precisa ter votos contrários. Por exemplo, a questão do Jalapão, o deputado Zé Roberto votou contra, o deputado Júnior Gel, que foi quem encabeçou também esse movimento contra, fez o voto contra, o deputado Helenil, e teve mais um outro deputado também que votou contra, acho que o deputado Valdemar Júnior. Foram esses 4 deputados. Mas a grande maioria votou a favor. E depois voltaram, obviamente, em função de quê? Da pressão popular. Toda vez que há uma pressão popular, e nós devemos a vitória do Jalapão, ao povo jalapoeiro, ao prefeito, alguns prefeitos que se mobilizaram, que é o Carlão, lá de Mateiros, que teve também o pastor João, de São Félix, o Carlão, que foi o maior líder na defesa do Jalapão institucional, representando o município de São Félix. Mas o grande movimento da sociedade organizada e também dos povos tradicionais, os nossos quilombolas, foram eles os grandes vitoriosos, porque houve movimentação popular. O Tocantins precisa se levantar contra esse status quo que nós temos dessa política anacrônica. Se nós não nos levantarmos organizados, se nós não chamarmos as nossas universidades, as academias do Tocantins não participam do debate político do Estado. Onde é que já se viu isso? Fogem do debate, né? Infelizmente essa é a realidade. Não, nós não podemos, senão a gente não forma consciência. A juventude precisa ser estimulada a debater o Estado. Senão fica o agrupamento político, esse que somente quer renovar poder, só renovar mandato, e o Estado se envelhecendo num processo de práticas hoje não mais suportável. E se não começar, a juventude não começar a ter essa entrada na política, vai continuar assim, Paulo. Vai continuar. Não resolve. Não tenha sombra de dúvida. É esse o papel mais importante hoje da candidatura do Partido dos Trabalhadores. É chamar esse Estado ao debate. Chamar esse Estado a uma reconsideração das práticas políticas. Chamar o Estado nas possibilidades de um desenvolvimento novo e estruturado. Chamar o Estado porque nós não podemos mais ter esse nível de corrupção e de desvios de condutas. Você citou agora há pouco o governo Mauro Carles, mas se você pegar o governo Siqueira Campos até agora o governo Vanderlei,
Somente o governo Avelino que não responde por um número excessivo de processos. Mas todos os outros governadores é um dos estados com maior índice de indícios de malversação do dinheiro público, é o Tocantins em toda a sua história. Nós temos aí governadores que respondem por mais de 500 processos. Isso é algo que não pode se permitir nem se suportar. Então nós precisamos implantar no Tocantins, você também citou quantos governadores afastados foram justamente por indícios, por malversação, por mal aplicação dos recursos públicos, desvio de recursos públicos. O que nós precisamos fazer no Tocantins, essa também é uma das metas do debate nosso, da nossa pré-candidatura, é justamente que esse Estado precisa combater corrupção através de uma gestão inovadora, com transparência, implementar um processo de compliance, que é, além da transparência, a fiscalização acompanhada. O Tribunal de Contas do Estado precisa dar melhores respostas, o Ministério Público do Estado precisa ser mais presente no processo do debate, da construção dessa gestão qualificada. Essas seriam as demandas para o Executivo em 2023? Precisa, isso é premente, ou o Estado não sai dessa mesmice que nós vivenciamos. Se nós não implantarmos um processo de transparência, de debate aos gastos públicos, se nós não chamarmos a Assembleia a uma inovação no processo justamente da contribuição que os parlamentares fazem, que realmente é justa a participação deles na formação e na discussão do orçamento público, na apresentação de emendas, mas como é que eu vou apresentar emendas para o Tocantins, ou tirar dinheiro dos recursos públicos do orçamento, que para 2022 deverá ser algo em torno de 11 bilhões e 500 milhões de reais, é muito dinheiro. Eu vou tirar dinheiro da educação para mim fazer festas agropecuárias, sendo que a educação não cumpre o seu papel e nem tem média nacional, não cumpre a média nacional estipulada ou preconizada pelo Ministério da Educação. Como é que eu vou tirar dinheiro da saúde, sendo que nós temos nossos postos de saúde, nossos hospitais, falta remédio, falta médico, falta estruturação para o atendimento à saúde? E eu vou desviar dinheiro do que são estruturações básicas ao desenvolvimento e ao atendimento social. Então, chamar a Assembleia e dizer, olha, nós vamos permitir, nós vamos apoiar, os deputados vão poder fazer as suas emendas, é legítimo, mas façam para a educação, façam para a saúde, faça para a estruturação da infraestrutura viária desse Estado, faça para o apoio à agricultura familiar, faça para o apoio à geração de emprego. Olha, Quintanilha, o Tocantins é um dos maiores índices de desempregos do Brasil em jovens de 18 a 34 anos. Supera 50%. Mais de 50% de jovens de 18 a 34 anos estão desempregados no nosso Estado. Nós não temos formação, nós não temos qualificação profissional. Nós temos que melhorar o índice de qualificação do nosso jovem. Nós temos que melhorar o índice de qualificação do nosso professor. O nosso professor, eu defendo que professor precisa ser uma função de Estado, carreira de Estado, assim como é o auditor fiscal. A pessoa precisa ser conquistada, ser referenciada e ser estimulada a ser professor, mas um professor qualificado, um professor bem preparado, um professor bem pago. É isso que o Tocantins, nós só vamos melhorar se nós melhorarmos o nível educacional do nosso povo. Muito bem. Paulo, novas oportunidades nós teremos para conversar, para a gente bater papo, falar a respeito de política, mas a gente está com o tempo já em cima. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação com a gente aqui e dizer que foi bastante gratificante você ter aceito o convite para a gente estar conversando no Norte Entrevista. Eu que agradeço, Quintanilha. Você é um dos nossos expoentes no processo da comunicação do nosso Estado. Eu quero parabenizar mais uma vez aqui a direção da Norte Tocantins e sempre me colocar à disposição, porque eu sei que isso é a forma mais contributiva que nós podemos dar nesse momento ao Tocantins, é promover um debate de ideias, é buscar a causa, o que nos move para nós fazermos esse enfrentamento e garantirmos as melhoras do desenvolvimento econômico, cultural e social do nosso Tocantins. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Até a próxima. Até lá.